Oi pessoal, tudo bem? Bom, rinoplastia aberta ou fechada? Eis a questão, né? As pessoas me perguntam, os pacientes me perguntam, doutor, qual que é melhor cirurgia aberta, cirurgia fechada? E hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença entre a cirurgia aberta e a cirurgia fechada, quais as vantagens de se fazer uma, de se fazer a outra, e falar um pouquinho sobre esse mito, né, da cirurgia aberta e fechada. Bom, eu estou formado já há mais de 25 anos, né? E há mais de 20 anos que eu realizo a rinoplastia. No começo, era proibido se fazer cirurgia aberta. O que é a cirurgia aberta? A cirurgia aberta é aquela cirurgia onde a gente faz uma incisão na região da columela, tá? Você faz uma incisão aqui na região da columela e entra com essa incisão aqui para dentro do nariz. Daí você levanta toda a pele do nariz para poder acessar lá dentro. Existia muito medo das pessoas, dos médicos, de dar uma necrose nessa região aqui, da vascularização ser prejudicada. Então, era proibido lá no HC mesmo, os nossos professores, eles abominavam. Com o passar dos anos, foi se percebendo que não era tão terrível assim, que as complicações eram mínimas e que existiam vantagens também de se fazer a cirurgia por via aberta. Então, na verdade, a cirurgia não é que ela é aberta ou fechada. Isso aqui são vias de acesso. O importante é que a gente realize o procedimento, que a gente consiga realizar tudo o que a gente quer no nariz através da nossa incisão. Se a gente conseguir, com apenas uma incisão, fazer a cirurgia inteira, ótimo. Tá? Mas muitas vezes, para a gente poder ter um acesso melhor, para a gente poder dar um ponto melhor, para a gente poder estruturar melhor essa ponta do nariz, é necessário que você tenha uma maior visibilidade. E para isso, há necessidade de fazer a incisão externa e abrir esse nariz. Tá? Então, com o passar dos anos, há uma tendência muito grande dos cirurgiões de rinoplastia de optarem pela técnica aberta, ficando a técnica fechada apenas para aqueles casos onde você vai mexer só em algum detalhezinho da ponta, em algum retoque que houve necessidade de se fazer, por exemplo, que você não precisa desestruturar e levantar todo esse nariz. E você tem de vantagem que você evita uma incisão e uma cicatriz aqui na columela. Tá? Apesar que essa cicatriz aqui na columela, geralmente ela se torna imperceptível, depois de 6 meses, 1 ano. Tá? Então a gente não tem que se preocupar com isso. Eu atualmente tenho optado muito pela cirurgia externa, pela facilidade, porque ela é mais fácil, você tem um acesso ótimo das cartilagens laterais inferiores, do dorso do nariz, das cartilagens laterais superiores, e com isso você consegue estabilizar melhor o nariz, você consegue estruturar melhor esse nariz, fixar melhor o nariz e as cartilagens, evitando complicações. Claro que quando você faz a cirurgia com acesso externo, geralmente a ponta do nariz ela fica um pouquinho mais edemaciada, ela fica mais globosa nos primeiros meses. Ao contrário que na cirurgia fechada, ela já tem um inchaço menor, né? Então existem algumas vantagens, sim. Existem cirurgiões que optam sempre por fazer a cirurgia fechada, por via fechada, mas vai muito da habilidade de cada cirurgião, tá? Então eu deixo os casos para cirurgia fechada naqueles casos mais simples, onde eu vou mexer pouca coisa e que não há necessidade de muito espaço para trabalhar. Em relação à dor da cirurgia, não existe dor, essa incisão aqui na frente do nariz é como se fosse um pontinho, um cortezinho na pele normal. A gente tira os pontos, retira os pontos com 1 semana, mais ou menos, 7 dias. E na cirurgia fechada já não há necessidade de tirar esse ponto, porque os pontos são internos e geralmente são efetuados com fios absorvíveis, né? Então tá aí, gente. Fica a dica para vocês. Então, não se preocupem se a cirurgia vai ser feita aberta ou fechada. Pergunte para o seu cirurgião, pergunte para o médico que vai operar vocês, se ele vai conseguir realizar aquilo que ele pretende de maneira fechada ou de maneira aberta. Tá? Então, essa questão aí não é tão importante o acesso à cirurgia, e sim o resultado que a gente vai obter com aquilo que a gente tem. Um abraço, tchau, tchau.